Você está vagando pelo deserto do Saara e tudo o que consegue ver ao redor é areia sem fim. E então, de repente, você vê essa marca na areia. A coisa mais sensata a fazer é fugir desse ponto o mais rápido possível. Porque se você apertar os olhos e se concentrar muito bem, perceberá que está olhando para uma víbora de chifres do Saara escondida na areia, esperando sua próxima refeição. Paradoxalmente, a picada dessa cobra nunca causou mortes humanas. Mas então, por que você deveria fugir? Vamos descobrir. A víbora de chifres do Saara é uma das serpentes mais famosas do deserto e é profissional em se esconder à vista de todos. A Cerastes cerastes, que é o nome científico dessa cobra, é uma das criaturas que melhor se camufla de todo o reino animal. Ela pode medir entre 30 e 60 centímetros de comprimento em média, mas os maiores espécimes podem chegar a impressionantes 84 centímetros, quase 1 metro. E embora isso possa não parecer muito longo, acredite, você não gostaria que um deles se aproximasse sorrateiramente de você. É interessante notar que as fêmeas dessa espécie são maiores do que os machos, o que é raro em cobras, e dá às fêmeas uma presença ainda mais intimidadora. Mas o que é realmente único nessa víbora são, é claro, os chifres assustadores, um acima de cada olho. Eles dão ao réptil uma aparência de dragão, diferenciando-o da maioria das outras víboras do deserto. Nem todas as víboras de chifres do Saara têm esses chifres. Algumas têm pequenas protuberâncias ou nenhuma. Pode-se dizer que é um pouco de loteria genética. Ainda assim, esses chifres aumentam a vibração ameaçadora da víbora e fazem com que ela pareça ainda mais temível. Mas não são apenas os chifres ou o tamanho que se tornam fascinantes. Os machos e as fêmeas são diferentes além do tamanho. Os machos têm a cabeça e olhos visivelmente maiores do que as fêmeas, e em comparação com sua parente C. gaspereti, as víboras de chifres do Saara têm uma cabeça maior e são mais propensas a exibir esses chifres assustadores. Agora vamos falar sobre o que torna a víbora de chifres do Saara um verdadeiro mestre da sobrevivência. Sua incrível capacidade de se misturar às areias. A coloração dessa víbora combina com os vários tons do Saara: amarelo, cinza claro, rosado, avermelhado ou marrom claro. Ela tem um padrão intrincado ao longo do dorso, com manchas escuras e semi-retangulares que às vezes se fundem em barras transversais. Ao mesmo tempo, o ventre inferior é branco e a cauda geralmente tem uma ponta preta. E esse é outro truque: alguns animais podem confundir essa característica com o ferrão de um escorpião. Essa camuflagem é a principal linha de defesa da víbora e sua ferramenta de caça. O réptil não fica à vista de todos, em vez disso se enterra na areia. A víbora pode mexer seu corpo sob a areia macia do deserto, deixando apenas os olhos e as narinas visíveis. Imagine uma criatura tão hábil em se esconder que pode se deitar completamente e praticamente desaparecer, esperando por horas até que um rato ou lagarto, ou um ser humano, passe por ali. Durante o dia, a víbora também se abriga embaixo de pedras e em tocas deixadas por outros animais. Às vezes, ela simplesmente se esconde na sombra dos arbustos. Para uma criatura que parece tão feroz, a víbora de chifres do Saara tem um temperamento surpreendentemente equilibrado. Ela não desperdiçará seu veneno em uma ameaça que possa evitar, preferindo ficar quieta ou tentar se esconder. Mas quando se sente realmente ameaçada, essa cobra dá um aviso realmente dramático. Ela esfrega sua espiral, produzindo um som característico de assobio e crepitação que permite que você saiba que ela está pronta para atacar. E se você ignorar esse aviso? Bem, a picada dessa víbora é carregada de veneno tóxico que pode ser bastante perigoso. É por isso que o manuseio dessas serpentes pode ser um erro fatal, como descobriram 2 manipuladores azarados na Europa. Os 2 homens foram mordidos por víboras de chifres do Saara em cativeiro, e as mordidas causaram um inchaço extremo, problemas de coagulação do sangue e até mesmo insuficiência renal. O veneno dessas picadas tem compostos especiais que interferem na coagulação do sangue, atacam os rins e podem causar hemorragia interna grave. O melhor tratamento para essas picadas é um antiveneno específico, mas está claro que a picada de uma víbora de chifres do Saara não é algo que deva ser considerado levianamente. Agora aqui está outro fato surpreendente sobre esse réptil. Quando se move, essa víbora não desliza da maneira usual. Em vez disso, ela tem um estilo único chamado de deslocamento lateral. Imagine o animal levantando uma volta de seu corpo, movendo essa volta para frente e em seguida puxando o resto para trás. Esse caminhar lateral permite que a cobra se mova pela areia quente sem deixar que sua barriga toque o chão por muito tempo. Em um lugar tão quente como o Saara, essa técnica não é apenas legal, ela é essencial para a sobrevivência.
Embora a víbora de chifres do Saara seja campeã da camuflagem no deserto, ela tem uma concorrência séria no departamento de camuflagem. Em todo o mundo, há outras cobras que aperfeiçoaram a arte de se misturar ao ambiente para capturar presas e evitar serem comidas, como a cobra marrom, uma cobra australiana que é uma das mais venenosas do mundo. Sua cor marrom permite que ela se misture às rochas e ao solo, tornando-a extremamente difícil de ser vista até que você esteja praticamente em cima dela. Uma picada dessa cobra pode ser fatal em menos de 1 hora. Ou a serpente mocassim cabeça de cobre, encontrada nas florestas dos Estados Unidos. As cores bronzeadas e rosadas pálidas dessa cobra combinam perfeitamente com as folhas de outono. Ela geralmente congela no lugar em vez de sair deslizando, o que leva a muitas picadas acidentais. Seu veneno normalmente não é fatal, mas é doloroso, e como o réptil se esconde tão bem, os encontros são comuns. A víbora de Peringuei, de Angola e da Namíbia, adora se esconder na areia como a víbora de chifres do Saara. Ela se alimenta principalmente de lagartos, e suas escamas cor de areia a tornam quase invisível. Felizmente, sua mordida não é muito perigosa para os seres humanos. Olhe para essa criatura aterrorizante. É a cascavel da madeira. Essa cascavel vive nas florestas exuberantes dos Estados Unidos e usa suas cores para se misturar ao chão da floresta. Talvez você não a veja, mas se ouvir seu chocalho, dê um passo para trás, pois seu veneno é potente. A cobra gopher do Pacífico, encontrada na costa oeste dos Estados Unidos, pode crescer até 2,1 metros de comprimento. A única vantagem nessa situação é que esse réptil não é venenoso. Ela se camufla bem em florestas e campos, mas é inofensiva para as pessoas. Só não a assuste, ou você levará uma mordida, o que não deixa de ser desagradável. Nos terrenos rochosos da Califórnia e do Oregon, você poderá encontrar a cascavel do Pacífico Norte, que gosta de se misturar às rochas marrom escuras e douradas. Ouvir um chocalho é geralmente seu único aviso de que essa perigosa cobra está por perto. As próximas cobras não são particularmente perigosas, mas são mestres insuperáveis da camuflagem. A cobra verde lisa tem uma cor verde brilhante que combina com as folhas das árvores e da grama, o que a torna praticamente invisível entre as folhagens. A víbora europeia comum prefere se esconder entre folhas e arbustos, e a inofensiva cobra liga comum tem cores que se misturam à terra e à grama. No entanto, lembre-se de que, embora todas essas cobras não sejam venenosas, elas ainda podem dar uma mordida dolorosa. E não posso deixar de mencionar a enorme Piton reticulada. Embora possa atingir mais de 6,5 metros de comprimento, essa cobra do sul da Ásia é especialista em se esconder entre folhas e sombras. É uma das únicas cobras conhecidas por ocasionalmente caçar humanos, portanto, tenha cuidado em seu território. Na natureza, cobras como a víbora de chifres do Saara dependem da camuflagem para caçar e evitar serem caçadas. Elas podem se misturar a folhas, areias ou rochas, mas de qualquer forma, elas evoluíram para se manterem escondidas de predadores e presas. A víbora do deserto se enterra para se manter fresca e pegar comida, enquanto as cobras da floresta se misturam para caçar em silêncio ou evitar humanos curiosos. Para todas elas, ficar escondida não é apenas uma questão de sobrevivência, é uma grande vantagem. Portanto, da próxima vez que estiver na natureza, lembre-se de que você pode estar passando por uma caçadora oculta, que o observa das sombras com uma paciência silenciosa e horripilante. Divirta-se! Esta árvore espinhosa sabe atirar, então é melhor você ficar longe dela. É chamada de assaco e você pode encontrá-la na Amazônia. Inicialmente, suas sementes crescem na forma de uma pequena abóbora. Com o passar do tempo, endurecem e amadurecem. Mas aí vem a parte divertida. Assim que atingem o pico de maturidade, as sementes estouram e disparam a uma velocidade de 240 km por hora, podendo atingir distâncias de cerca de 18 metros. É isso que torna tão arriscado estar por perto durante as explosões. Sem mencionar que as sementes também são venenosas. É 2 em 1. Claro, algumas árvores não crescem completamente na vertical, mas uma completamente dobrada, com seus galhos até tocando o chão, é algo surreal. A El Árbol de la Sabina é assim e cresce na Espanha. Sua forma depende do vento, à medida que se dobra em sua direção. Como resultado, não só muitas vezes tem uma forma estranha, mas também pode mudar de posição completamente durante diferentes épocas do ano. Essa árvore flexível pode atingir mais de 8 metros de altura e tende a crescer nos locais mais improváveis, como em rochas. Que tal uma árvore tão antiga quanto os dinossauros? Descoberta em 1994, a espécie de pinheiro de Wollemi pode ser vista nas Montanhas Azuis de Sydney, na Austrália.
e remonta a mais de 200 milhões de anos atrás, então é fácil acreditar que os dinossauros possam ter passado por ela. Como é uma espécie ameaçada de extinção e restam apenas 100 exemplares na natureza, os cientistas não têm vontade de revelar sua localização. Eles querem garantir sua preservação. Além disso, é importante para a ciência, pois seu estudo pode nos ajudar a descobrir novas informações sobre o passado da Terra. A casca de uma árvore pode nos ensinar muitas coisas, como diferentes períodos de temperatura ou exposição a vários produtos químicos. A árvore da vida recebe seu nome porque é capaz de suportar condições difíceis e ainda prosperar. Localizada nos arredores do deserto do Bahrein, a Prosopis cinerária tem um sistema de raízes muito profundo, o que a permite sobreviver no calor escaldante. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir como consegue obter água suficiente. Ela é tão especial que reúne mais de 50 mil turistas a cada ano. La Índia Dormida, no Panamá, é uma área montanhosa com o formato de corpo de uma menina adormecida. Faz parte de uma região maior e misteriosa chamada El Valle de Antón, perto de um dos maiores vulcões adormecidos e habitados do mundo. E tem algumas árvores bem estranhas também, elas são quadradas. Mesmo os anéis delas, o que significa que o interior de seus troncos tem a mesma forma, com bordas afiadas, às vezes até mesmo com um ângulo perfeito de 90 graus. Os pesquisadores tentaram descobrir por que elas crescem nessa forma especial. Eles até tentaram tirar mudas de algumas e plantá-las em outro lugar para ver se mantém a forma. Não foi o caso, então está claro que a forma estranha tem algo a ver com o local. Algumas pessoas acreditam que um fazendeiro local pode ter originalmente plantado as árvores em caixas, forçando-as a crescer assim para reduzir o desperdício de madeira, já que as redondas muitas vezes acabam sendo cortadas em pedaços com ângulos retos. Uma das maiores e mais antigas árvores do mundo é encontrada no Parque Nacional da Sequoia, nos Estados Unidos. Chama-se General Sherman e tem 84 metros de altura. É quase tão grande quanto a Estátua da Liberdade. Sua circunferência é igualmente impressionante, pois perto do solo é de cerca de 31 metros. Quanto à sua idade, só podemos estimar que seja entre 2.300 e 2.700 anos. Tá aí alguém longevo. Existem muitas belas espécies de árvores por aí, mas nenhuma tão marcante quanto o eucalipto arco-íris, encontrado nas Filipinas. Quase parece pintado à mão por causa de suas camadas multicoloridas de casca. Ele também pinta suas camadas irregularmente, o que significa que mostra muitas cores ao mesmo tempo, do verde ao azul, depois do roxo ao laranja e finalmente chegando ao marrom. Não é usado para fins de decoração, mas sim para a fabricação de papel. Uma árvore localizada na Namíbia também é estranha em sua forma e bastante perigosa, a árvore garrafa. Ok, em termos de forma, é bastante autoexplicativo, com um tronco redondo que se estreita em direção ao topo. Mas a seiva leitosa colhida dela é extremamente venenosa. Diz a lenda que os caçadores locais costumavam mergulhar suas flechas nela para aumentar a eficiência. Ela fica muito bonita durante a temporada de floração, com flores que crescem em rosa e branco com um centro vermelho. Ver uma árvore torta de vez em quando não é tão especial, mas uma floresta inteira delas... Para isso, você teria que viajar para a cidade polonesa de Gryfino. Perto dela, existe uma floresta feita de 400 árvores com formas estranhas. Elas foram curvadas com intervenção mecânica. Não cresceram assim, mas seu propósito continua sendo um mistério até hoje. Algumas pessoas disseram que é porque a madeira era destinada a móveis ou até mesmo à construção de barcos, mas de qualquer forma, a floresta acabou sendo abandonada. Uma árvore da seda tomou conta dos antigos templos Tapron do Camboja, criando uma vista espetacular. Os enormes galhos ficaram livres para crescer sobre as estruturas por centenas de anos, desde o século XII. Os templos foram restaurados e são acessíveis aos turistas. Já a sangue de dragão cresce nas Ilhas Canárias do noroeste da África. Os habitantes locais costumavam dizer que quando um dragão morre, ele se transforma em uma árvore. Com impressionantes 15 metros de altura, ela ganhou esse nome devido à sua seiva vermelha, que pode ser colhida da casca. A substância vermelha é até hoje usada para corantes e na medicina. Um dos maiores, mais antigos e mais impressionantes espécimes do mundo é o baobá de Sunland, na África do Sul. Tem 22 metros de altura e uma circunferência de 47 metros. O que o torna ainda mais espetacular é o fato de ser naturalmente oco por dentro. Então, um pequeno lounge foi criado dentro dele em 1933. Inicialmente, tinha espaço para até 20 pessoas, mas agora pode hospedar até 60, sem mencionar que tem mais de 6.000 anos.
A bétula branca se espalhou pela Escandinávia e pelo nordeste da Europa e encontrou uma maneira de refletir a luz. Sua casca ficou de cor mais clara e durante a estação mais fria, quando seus galhos também congelam, a visão é uma espécie de um país das maravilhas naturais do inverno. Também desenvolveu uma parceria com um fungo que se conecta às suas raízes e se estende sobre a floresta, acumulando nutrientes aos quais as árvores não têm acesso. Para esses serviços, elas fornecem açúcares para os fungos. O companheiro da bétula é perigoso e não deve ser consumido pelas pessoas. É fácil de reconhecer, com a clássica cabeça de cogumelo vermelha com topos brancos. Um festival natural que não se pode perder é a temporada de flores de cerejeira do Japão. A flor rosa-branca está profundamente enraizada na cultura japonesa, andando lado a lado com um ditado local chamado Mono no Aware. Será que eu acertei a pronúncia? Que se traduz mais ou menos para o fato de que tudo é temporário, independentemente de quão perfeito ou bonito seja. Se você visitar o Japão, verá rapidamente que o símbolo da flor de cerejeira está em toda parte, desde logotipos da empresa até roupas ou utensílios domésticos. O Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, já teve uma incrível estrutura de árvores que foi transformada em um túnel. Era uma sequoia vermelha, com 69 metros de altura, que foi apelidada de Wawona, a palavra nativa americana para o piado de uma coruja. Ela caiu em 1969 por causa da neve pesada, mas sobreviveu como um ecossistema para animais, plantas e insetos. Agora é chamada de a Árvore do Túnel Caído. Uma espécie conhecida como Flusuf Belisrif, bom, você pode ler, é a planta mais rara da Terra. O livro Guinness dos Recordes registrou uma única árvore desse tipo na costa da Nova Zelândia. Nem sempre foi tão solitária, mas os humanos levaram cabras para a ilha que beliscaram todos os outros membros de sua família. Felizmente, os cientistas estão procurando maneiras de plantar novos espécimes. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal.
Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o Oceano Vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Estes são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora.
Um macarel é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macarel, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Este é o Jota. Ele parece atrair todo tipo de clima ruim e desastre natural aonde quer que vá. Veja só. Um dia, o Jota percebeu que seu cachorro estava inquieto demais. O doguinho não parava de arranhar a porta da entrada e de correr pela casa. Ele até tentou se esconder em um canto, uivando e latindo. Quando algumas canecas começaram a bater umas nas outras no armário, o Jota se deu conta do que era aquilo. O barulho é produzido por foreshocks, pré-choques em inglês, que são mini terremotos que antecedem o evento principal. Geralmente, os terremotos ocorrem em aglomerados. Após alguns tremores fracos, pode esperar, porque um muito maior está a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, as pessoas podem ver luzes azuis estranhas. Algumas parecem estar saindo diretamente do chão, outras ficam pairando no ar. São as luzes de terremoto. Elas podem surgir dias ou poucos segundos antes de a terra começar a tremer. Agora, o Jota está caminhando na beira da praia. De repente, ele vê a água recuar, muito, muito rápido. Oh! Jota, corra o mais rápido que puder e vá para um lugar alto. Um tsunami está chegando, e sua vida pode depender de quão rápido você vai reagir. Se o Jota vir um momento bizarro e inesperado no nível do mar, pode ser outro sinal de um tsunami se aproximando. Isso acontece em 40% dos casos. A água que está chegando é a primeira onda do tsunami. A segunda, bem maior, virá cerca de 10 minutos depois. O Jota também pode ver a água do mar formando bolhas, girando ou criando outros efeitos estranhos. Isso é outro sinal certeiro de que tem um tsunami vindo. O Jota sente que há alguma coisa errada com o Sol. Através de seus óculos solares super escuros, ele vê que há algumas erupções irregulares ao redor do contorno do Sol. Se esses raios bizarros estiverem acompanhados de auroras pelo mundo inteiro, são sinal de uma tempestade solar. Essas tempestades geralmente são causadas por alterações no campo magnético do Sol. Nesse caso, as rajadas de gás e radiação na superfície solar são tão grandes e poderosas que podem até atingir nosso planeta. Por sorte, as tempestades solares não oferecem perigo às pessoas, mas podem bagunçar nossa eletricidade e até causar apagões. O céu sobre a cabeça do Jota está escurecendo e ficando ameaçadoramente esverdeado. Alguma coisa bate na testa dele. Ai! Ele pega o objeto. É um granizo. Mas não está tão frio assim lá fora. Tampouco está chovendo. Pouco depois, ele escuta um barulho. Ele está ficando cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando. É como se um trem de carga estivesse se movendo na direção dele. Mas não é um trem, é um tornado. Não é possível ver o funil que está atrás da nuvem de destroços, mas a forma como aquela coluna está girando no ar não deixa dúvidas. Você está na estrada, Jota? Então se afaste o máximo possível do seu carro. Rápido, encontre um fosso, deite-se dentro dele e cubra a cabeça. Você está dentro de casa? Então afaste-se das janelas e esconda-se no porão, se houver um em sua casa. E por favor, Jota, tome cuidado se vir alguma nuvem com formato de cone. Isso indica tempestades fortes. Se notar que essa nuvem começou a girar, procure um abrigo imediatamente. A nuvem está se transformando em um tornado bem diante dos seus olhos. O lado bom é que o Jota só deve se preocupar com as nuvens cônicas quentes. As frias são totalmente inofensivas. O único problema é saber a temperatura da nuvem que ele está vendo. Olha! O Jota acabou de ver algumas árvores com formato esquisito. Elas parecem a letra J e crescem em um morro. Isso significa que o chão debaixo dos pés do nosso amigo provavelmente é instável. Se ele continuar andando por aí, pode acabar causando um deslizamento de terra. As ondas quadradas surgem quando dois formatos diferentes de onda batem um no outro. Esse fenômeno é lindo, mas nada de entrar na água, Jota. Continue assistindo de longe. As correntes cruzadas naquele lugar podem puxar um nadador inexperiente para dentro d'água. O Jota continua caminhando pela praia. Em determinado momento, ele avista ondas revoltas carregando detritos e algas marinhas. Desta vez, ele fica fora d'água. Ele sabe que pode ser sinal de uma forte corrente de retorno, que pode carregar um banhista para longe no oceano. Que tal um passeio no parque? O Jota gosta da ideia. O sol está brilhando e o céu está azul e lindo.
De repente, ele avista uma nuvem vertical que está crescendo rapidamente. No começo, ela é muito branca, mas à medida que se aproxima, muito rapidamente, ela se torna densa e mais escura. O céu está escurecendo e está começando a ventar. Só então nosso amigo percebe que está arrepiado. Isso é um indício de que ele está prestes a ser atingido por um raio. Nesse exato momento, cargas positivas estão subindo pelo corpo dele. Elas estão tentando alcançar a parte negativamente carregada da tempestade. Se ele não agir rápido, essas cargas se encontrarão. Não há onde se esconder. Então o Jota deve se agachar e abraçar as pernas, se tornando menor que os objetos ao seu redor. Ah não, Jota, não se deite no chão. Ele pode estar úmido e ser um ótimo condutor de eletricidade. Há outros sinais que a natureza envia durante uma tempestade de raios. As palmas das mãos do Jota começam a suar. Ele escuta um barulho estranho de coisas se quebrando e zumbidos vindo de objetos metálicos por perto. A pele dele pode começar a formigar. Ele pode até sentir um gosto de metal em sua boca. Outra coisa, o Jota pode sentir cheiro de cloro. É esse o cheiro do ozônio. Descargas elétricas separam as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os gases principais que compõem a atmosfera, transformando-as em átomos separados. Quando esses átomos se juntam de novo, alguns produzem moléculas feitas de 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Conseguimos sentir o cheiro dele durante uma tempestade de raios porque as correntes de ar trazem esse gás lá de cima para onde estamos. Alguns insetos conseguem pressentir a chegada de uma tempestade. Eles se preparam para esse desastre natural congelando. Então, quando o Jota vê que os insetos ao seu redor estão meio lentos, ele sabe que precisa se preparar. E as abelhas conseguem prever chuvas pesadas. Essas criaturas começam a trabalhar muito mais intensamente um dia antes de começar a chover. Enquanto caminha perto do rio durante um período de fortes chuvas, o Jota escuta um rugido. Ele fica paralisado de medo. É provável que uma enchente relâmpago estivesse vindo em sua direção. E de fato, pouco depois, ele vê detritos descendo o rio afora. A água está mudando de cor rapidamente, se tornando mais enlameada e escura. As enchentes relâmpago são muito, muito perigosas. Cuide de sua segurança imediatamente, Jota. Em outro dia, o Jota vê um paredão de nuvem espetacular. Ele parece ter uns 8 quilômetros de comprimento. Na melhor das hipóteses, é apenas uma tempestade muito forte se aproximando. Mas se esse paredão de nuvem começar a se movimentar em círculos, é sinal de um tornado. Jota está caminhando por um campo de neve nas montanhas, ouvindo o barulho que o gelo debaixo de seus pés faz. O barulho está meio oco. Rápido, veja se há rachaduras em suas pegadas, Jota. Se houver, as chances de haver uma avalanche são grandes. Pouco depois, o Jota vê uma avalanche se movendo em sua direção. Ele faz de tudo para sair daquela encosta. Na maioria dos casos, ele conseguiria até correr mais rápido que ela morro abaixo e sair pela lateral, mas não dessa vez. Ele percebe que não tem muito tempo e parte para a árvore mais próxima. Se o Jota continuar se segurando nela com muita firmeza, a avalanche pode não o levar junto. Mas se isso não funcionar, ele pode tentar nadar acima da superfície da neve enquanto a avalanche ainda está se movimentando. Em uma noite agradável de verão, o Jota vê folhas com talos ainda verdes caírem repentinamente. Isso pode ser por causa de uma tempestade que está chegando. Antes desse evento ocorrer, o ar geralmente fica mais úmido. As folhas também se molham e ficam pesadas, e o vento acaba as arrancando das árvores. O Jota mora em um casebre antigo e está acostumado a ver rachaduras nas paredes, mas um dia ele percebe que algumas delas estão maiores. E veja só, há outras se formando. Isso é um sinal de alerta. Ele mora em uma região de muito calcário, então novas rachaduras significam que uma dolina está prestes a se abrir perto da casa dele. Agora, o Jota está correndo para casa, tentando não perder tempo admirando as nuvens que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar úmido e quente é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. E essas nuvens assustadoras quase sempre significam que uma tempestade daquelas está prestes a cair. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens.
que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do Sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem?
Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. Ah, Kiev! Há anos você sonha em viajar para este lugar. Com sua câmera de confiança, você começa a fotografar as catedrais, o Museu da Aviação e o rio Dniepr. Quando, sem aviso, tem um enorme BUM atrás de você. Virando-se, você vê algo se elevando à distância. Parece uma explosão gigantesca. Opa, hora de sair e rápido! Em junho de 2020, o que as pessoas de Kiev estavam observando era uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade no céu. Ela se forma quando fortes correntes de ar carregam vapor de água para cima. O ar expande e se espalha ao atingir a parte inferior da estratosfera. Isso empurra a nuvem densa para a forma interessante de bigorna que você vê, e às vezes chega a ser um cogumelo. As nuvens bigorna produzem alguns dos relâmpagos mais perigosos de todas as tempestades, ou relâmpagos nuvem-terra inesperados. Este relâmpago parece surgir magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Esse tipo de raio vem da parte superior da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago típico. As pessoas ficaram tão assustadas depois de testemunhar uma nuvem gigante, a apenas 100 quilômetros de distância, pensando que algo terrível devia ter acontecido. Moradores locais fotografaram a grande nuvem e colocaram nas redes sociais antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar os temores de todos, informando-os de que não era nada além de um fenômeno natural e lindo. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma única área, independentemente da força do vento. Passando pela parte norte de Queensland, na Austrália, longe de todos aqueles rastejadores assustadores, é hora de fazer uma pausa e relaxar na praia. Ficando confortável, você percebe que uma grande sombra passa sobre você, depois outra e mais outra. Ao olhar para cima, este clima estranho é simplesmente deslumbrante. Essas nuvens são chamadas de Morning Glory, ou, em português, Glória da Manhã. Um tipo muito raro de nuvem que quase parece rolar pelo céu, lembrando um enorme tubo.
Essas nuvens podem medir até 1.000 quilômetros de comprimento e aparecer até mesmo em grandes grupos. Este fenômeno é o resultado de uma corrente ascendente empurrando através da nuvem, criando uma aparência ondulante, enquanto o ar úmido mais frio na parte de trás faz com que ela afunde. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos registrados mais estranhos da história. A chuva era vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, a chuva vermelha começou a cair e isso aconteceu periodicamente por várias semanas. Os pesquisadores descobriram que esta chuva, em comum, é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam até lá. Isso torna eventos como este um pouco perturbadores. Gosta de tomar um banho de espuma para relaxar após um dia cansativo, mas está demorando muito para encher a banheira? Problema resolvido? Siga para qualquer litoral após uma grande tempestade e dê um mergulho. As marés espumosas não são originais de nenhum lugar. Elas podem se formar em qualquer lugar do mundo. É mais provável que aconteçam ao longo das costas rochosas, como a costa de São Francisco, da Irlanda do Norte, ou de Mululaba, na Austrália. Cada costa tem condições diferentes formando as espumas do mar. Se você colocar água do mar em um copo e olhar de perto, verá que está cheio de partículas minúsculas. Muitas coisas como plantas, produtos químicos e muito sal e minerais criam a fórmula perfeita para a espuma. Quando fortes correntes de vento misturam tudo isso, obtemos algo que se assemelha a um cappuccino flutuando em cima da água. Quando temperaturas congelantes atingem orchards em Michigan, todos os tipos de coisas incomuns acontecem, como maçãs fantasmas. Não, elas não vão te assustar de forma alguma. Mas se você planeja uma viagem de inverno para encontrar uma, esteja avisado. Tudo tem que estar perfeito para que isso ocorra, e vai ser um frio de rachar. Na verdade, esse é um fenômeno climático raro, causado pelo congelamento das maçãs onde estão, com a chuva cobrindo as frutas com uma fina camada de gelo. As maçãs então descongelam e vazam como purê de maçã, deixando apenas a bela casca de gelo para trás. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser simplesmente o lugar mais elétrico do mundo, com quase 300 dias de tempestades por ano. As tempestades com raios são tão consistentes que são previstas com 3 meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro, você poderá ver 30 relâmpagos em um único minuto. Uma experiência verdadeiramente chocante. Com cada relâmpago tendo energia para alimentar uma única lâmpada por 6 meses, essa demonstração impressionante poderia alimentar toda a Venezuela para sempre. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das 3 montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Conforme as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, produzem cargas estáticas que causam as tempestades quase todas as noites. Se isso não fosse ruim o suficiente, algumas tempestades têm raios acima delas também. Tente fotografar este aqui. Os sprites, em forma de medusa, são descargas elétricas altas na atmosfera terrestre. Eles estão associados a fortes tempestades, mas não tem nada a ver com a chuva. Esses sprites ocorrem de 50 a 80 km céu acima, na mesosfera. Luzes artificiais à noite tornam muito mais difícil ver esse tipo de raio fraco. Ele pode parecer minúsculo, mas na verdade ter bem mais de 50 km de largura. Os sprites vermelhos são um tipo de descarga de plasma frio acima de uma nuvem de tempestade. Eles são o equilíbrio das cargas de raios entre as nuvens de tempestade e o solo abaixo. Você pode comprar rosquinhas deliciosas na sua padaria favorita, mas rolos de neve... Bem, rolos de neve são um dos eventos meteorológicos mais raros de se ver, com condições meteorológicas perfeitas necessárias apenas para criá-los. Encontrados em qualquer área montanhosa coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, temperatura, neve, gelo e umidade têm que trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Depois de parar de rolar, pode ficar do tamanho de uma bola de beisebol, ou tão grande quanto o pneu de um carro. Tudo depende da força do vento. Um rolo de neve recém-formado não vai durar muito tempo, então se apresse com essa câmera.
Assistindo ao pôr do sol no horizonte, os lindos roxos e rosa no alto não são nada comparados aos 3 sóis que você vê na sua frente. Uau! Desde quando a Terra tem 3 sóis? Essas estrelas fantasmas que às vezes aparecem ao lado do Sol são chamadas de parélio. Os parélios costumam surgir como áreas coloridas de luz na mesma altura do Sol acima do horizonte. Eles são principalmente observados em um anel ou halo, onde os cristais de gelo refletem melhor a luz. Existem também parélios lunares que aparecem ao lado da Lua e são formados pela luz lunar que passa por cristais de gelo, embora estes não sejam vistos tanto quanto seus parceiros de luz do dia. Fotografando ao ar livre, você finalmente encontrou o local perfeito para fazer aquela foto dos sonhos. A água cristalina, os pinheiros, as montanhas e o disco voador. Espere, um disco voador? Ah, os alienígenas estão aqui! Você pode estar pensando isso se vir uma nuvem em forma de disco. Não vou nem tentar pronunciar o nome dela, no entanto. Coloque isso na tela, por favor. Espere, estou brincando. É autocúmulos lenticulares. Você não está impressionado? Elas são realmente apenas formações de nuvens incomuns no topo das montanhas. Quando o ar úmido flui sobre uma montanha, uma onda é criada, se a diferença de temperatura for perfeita. Conforme o ar passa pela onda, ocorre a evaporação e uma série dessas nuvens pode se formar em uma forma oval. No final das contas, não eram alienígenas. Ufa! O céu tá caindo! O céu tá caindo! As pessoas que já viram essas nuvens dizem que parece que elas estão caindo do céu. As nuvens Mammatus parecem marshmallows brancos gigantescos, mas pode ser difícil torrá-los. Essas estranhas nuvens fofas podem se estender por centenas de quilômetros em qualquer direção, permanecendo visíveis por curtos períodos na parte inferior da nuvem bigorna ou de outras nuvens de tempestade. As estranhas formas de bolhas são formadas a partir da turbulência dentro da própria tempestade, criando uma base de nuvem desigual e aparecendo em qualquer lugar do mundo. Nuvens Mammatus se originam quando o ar úmido se transforma em ar seco. O ar deve ser mais frio do que o ambiente, resfriado com gelo ou pesado com água. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida, emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos.
As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho, e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo o lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar, ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas.
Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. Em Westbrook, Maine, as pessoas viram um enorme disco de gelo em janeiro de 2019. Era como um carrossel invernal e estava girando no rio Penobscot. Os moradores o chamaram de tudo, desde um prato giratório até uma roda giratória congelada. Estima-se que tinha cerca de 90 metros de largura, o que o tornava um dos maiores discos de gelo já vistos. Estranhamente, a noção de disco de gelo giratório não é nova. Essa formação já apareceu em lugares como Rússia e Washington antes. E quase sempre era um círculo perfeito. Então, por que acontece? Alguns cientistas em 1997 pensaram que era porque a água do rio criava um efeito de redemoinho em torno de um pedaço de gelo, suavizando-o para que ficasse perfeitamente circular. No entanto, em 2016, outros cientistas afirmaram que as correntes fluviais ajudaram a iniciar esses discos, mas as mudanças de temperatura os mantiveram girando. A água mais quente faz o gelo derreter e afundar, criando um vórtice que mantém o disco girando. Quanto mais quente a água, mais rápido ele gira. Você já ouviu falar das luzes de Hesdalen na Noruega? Elas não são iguais às do norte. Pense nelas como bolas brilhantes e têm sido vistas desde pelo menos a década de 1930. Essas maravilhas luminosas aparecem em todos os tipos de cores e formas, às vezes piscam e outras vezes simplesmente se espalham no ar. As luzes de Hesdalen podem aparecer de 10 a 20 vezes por semana, tanto durante o dia quanto à noite. Podem durar apenas alguns segundos ou pairar por mais de uma hora. É interessante notar que ninguém tem ideia do que são exatamente. Os esforços para entender o fenômeno incluem o Projeto Hesdalen, iniciado em 1983, e outros posteriores, como o Projeto Triângulo. Apesar das pesquisas em andamento, não há consenso sobre a origem delas. Algumas explicações sugeridas incluem a percepção errônea de corpos celestes, aeronaves ou miragens. Uma teoria associa as luzes à poeira transportada pelo ar proveniente da mineração, enquanto outra menciona o plasma formado pelo ar ionizado e pela poeira durante a decomposição do radônio. As rochas sonoras são um fenômeno geológico interessante que você provavelmente não conhecia, e a nossa próxima parada na turnê dos fenômenos naturais misteriosos. Elas podem ser vistas no condado de Bucks, nos Estados Unidos, e se você bater nelas com um martelo ou outra pedra, começam a tocar. Os cientistas as têm estudado, mas o mistério permanece. Também há diferentes hipóteses sobre esse fenômeno. Aspectos como o tamanho e a forma das pedras e a maneira como estão empilhadas podem afetar os sons que produzem, mas isso por si só não lhes dá a capacidade de tocar. Embora o som seja frequentemente descrito como metálico, é provável que isso se deva à densidade e ao estresse interno das rochas, e não apenas ao seu teor de ferro. Um experimento científico realizado na década de 60 sugeriu que a capacidade de soar era decorrente de algum estresse interno, não de intemperismo externo. As rochas vivas, encontradas no meio dos campos de pedras, apresentaram expansão ou relaxamento após serem cortadas, indicando tensões elásticas internas. Uma taxa de intemperismo lenta em campos secos poderia causar essas tensões. A teoria do estresse relicto sugere que essas rochas agem como cordas de violão. Uma sem estresse produz um baque surdo, mas uma com estresse ressoa em frequências diferentes. As pedras ainda podem ressoar quando removidas de seus campos, o que leva a mitos sobre roubá-las. Atualmente, a maioria dos campos está livre das pequenas tocadoras e a quebra de grandes rochas interrompe o toque. É necessário um enorme equipamento para mover as restantes, que pesam mais de 1 tonelada. Vamos conversar sobre as bolas de fogo de Naga. Elas só aparecem ao longo do rio Mekong, na Ásia. Essas pequenas exigentes ficam em um trecho de apenas 250 quilômetros do rio. As bolas brilhantes avermelhadas se elevam naturalmente da água para o ar. Seu alcance varia de pequenos brilhos ao tamanho de uma bola de basquete. O número relatado vai de dezenas a milhares por noite. Elas podem ser avistadas durante todo o ano, mas parecem ficar loucas durante a lua cheia no final do outono. Por quê?
Bem, esse é apenas mais um de seus pequenos mistérios. Algumas pessoas tentaram explicar o fenômeno cientificamente. Uma teoria sugere que o gás fosfina inflamável do ambiente pantanoso poderia ser a causa. Entretanto, os céticos argumentam que não é provável que a ignição espontânea seja o motivo. Outra explicação científica envolve orbes de plasma flutuantes criados quando a eletricidade da superfície é descarregada em uma solução. Ainda assim, isso geralmente ocorre em ambientes controlados durante experimentos, não naturalmente. Podemos continuar com o relâmpago globular. Trata-se de algo muito raro, uma bola brilhante que aparece no ar, preferencialmente perto do solo durante as tempestades, convivendo com os relâmpagos comuns. Pode ser vermelha, laranja, amarela, branca ou azul, e geralmente é acompanhada por um som sibilante e um cheiro estranho. Essa esfera de luz chamativa é um espetáculo rápido, dura apenas alguns segundos, dando voltas e depois, puf, desaparece, às vezes silenciosamente, às vezes com um pequeno estalo. O relâmpago globular pode parecer um causador de problemas, mas geralmente é inofensivo. É claro que ocasionalmente pode queimar ou derreter coisas, mas não está querendo nos pegar. Os cientistas não têm certeza absoluta de por que isso acontece ou como está relacionado a um raio comum, e discutem se tem a ver com um comportamento estranho do ar ou do gás, um material de plasma de alta densidade ou até mesmo um vórtice de gases incandescentes. Até mesmo a radiação de micro-ondas aprisionada em uma bolha de plasma está na lista. Mas não confunda com relâmpagos de contas. Esse é diferente, mais parecido com um cordão de contas, e acontece quando um raio permanece por um bom pedaço de segundo. Shhh! Estamos agora na zona silenciosa de Mapimí, um local próximo a este lugar no México. A história diz que nesse trecho de deserto não é possível captar nenhum sinal de rádio nem falar com ninguém. Em julho de 1970, um foguete de Utah saiu do curso e aterrissou aqui. Ele estava carregando algum tipo de cobalto. As autoridades tiveram de retirar toneladas de terra do local do acidente. Agora, graças à limpeza, a zona silenciosa está envolta em mitos. As pessoas falam sobre coisas magnéticas estranhas que interferem nos rádios e a respeito de plantas e criaturas que sofrem mutações. Bem, os moradores locais acompanham o fato, o que impulsiona o turismo na região. Muito bem, agora podemos falar um pouco sobre o Sol. Bem, ele não é apenas uma grande bola de fogo, também tem uma camada externa chamada coroa. Pense nela como uma jaqueta solar invisível feita de gases. Normalmente não é possível vê-la porque nossa estrela é muito brilhante, mas há um truque. Durante um eclipse solar total, quando a luz desliza entre nós e o Sol, a coroa aparece, toda brilhante e branca. Ela é muito quente, ainda mais do que a superfície, o que é um tanto estranho. Os cientistas estão em uma missão para desvendar esse mistério do calor e descobriram algo chamado bombas de calor disparando do Sol para a coroa, explodindo e aquecendo as coisas. Mas isso pode ser apenas uma peça do quebra-cabeça. Veja bem, a superfície solar é como um playground coberto de campos magnéticos que criam formas interessantes no Sol, como laços e serpentinas. Telescópios especiais nos ajudam a ver esses padrões interessantes de perto. A coroa se estende até o espaço e de lá emite o vento solar que se move pelo nosso sistema solar. Suas partículas são tão rápidas que escapam da gravidade solar. Bem, e há um lugar chamado Praia Kuala Selangor, que você só pode visitar quando a maré está baixa. O horário muda todos os dias e não é possível chegar lá quando ela está alta. Na maior parte do tempo, a praia fica escondida no fundo do mar, não aparece nem mesmo no mapa. Mas quando a maré está boa, pimba! Aparece, como se fosse a versão da Malásia do Salar de Uyuni. As pessoas a chamam de espelho do céu, porque quando não está embaixo d'água, se transforma em um reflexo gigante do céu. Um local incrível para fotos legais no Instagram. E além de ser ótimo para viagens, também abriga uma grande quantidade de vida marinha, como mariscos e moluscos bebês que vivem em toda a costa arenosa. Luzes do terremoto é um dos fenômenos naturais mais misteriosos. Elas podem aparecer antes, durante ou depois de um terremoto. São geralmente brancas ou azuis e duram pouco tempo, mas às vezes podem durar até 10 minutos. É difícil estudá-las porque podem acontecer a diferentes distâncias do epicentro de um terremoto. Sabemos que elas só acontecem durante terremotos fortes que têm uma classificação de 5 ou mais na escala Richter. Os cientistas acreditam que elas podem ser causadas pela liberação de oxigênio ionizado, que ocorre quando certas rochas se rompem.
Este próximo fenômeno estranho não é espontâneo, mas isso não o torna menos impressionante. Você precisará ir até La Macarena, na Colômbia, para vê-lo. É chamado de arco-íris líquido, ou o Rio das 5 Cores. Aqui você pode ver o rio mudar de cor, de vermelho para amarelo, verde e roxo, dependendo das condições de luz e água. Esta vista incrível é causada por uma planta aquática muito talentosa. Ela se prende às rochas do rio e dá à água uma cor avermelhada. A água também é muito clara, com pouquíssimas partículas flutuando nela, fazendo com que os pigmentos vermelhos se apresentem ainda mais claros. Se alguma vez você chegar a este destino surpreendente, também encontrará uma bela fauna relaxando ao redor do lago. Araras vermelhas podem ser vistas neste local, assim como bugios. A cada outono e primavera, um magnífico fenômeno natural ocorre na região do Mar de Wadden, no norte da Europa. Aproximadamente 1,5 milhão de estorninhos se reúnem no mesmo local para descansar na grama alta durante a noite. Entretanto, antes de a noite se instalar, os estorninhos podem se ver rodeados de aves de rapina famintas. Isso cria uma dança hipnotizante, pois os estorninhos formam padrões intrincados para fugir das aves de rapina. Este espetáculo é referido como o Sol Negro e envolve milhares a milhões de aves voando em formação. A razão de seu voo sincronizado é que ele torna mais desafiador para os predadores individuar e capturar algum estorninho. Sons vulcânicos, também chamados de acústica vulcânica, podem acontecer antes de uma erupção. Eles vêm do magma sendo pressurizado em rachaduras e tubos, de explosões de bolhas e sistemas de água quente perto da superfície do vulcão. Conforme o magma sobe, o gás se acumula e racha a superfície. O magma rico em gás cria um som parecido com o de um órgão de tubos, conhecido como um tremor harmônico. O som muda com o tempo, parecendo um concerto natural. Um tremor harmônico é um sinal de que uma erupção está chegando, então é melhor procurar abrigo se você ouvir algo incomum perto de uma área com vulcões. Um dos fenômenos mais surreais a serem vivenciados na Terra ocorre perto de dunas de areia. Se você já esteve no topo de uma duna de areia, talvez tenha tido a sorte de ouvir uma coisa super estranha: areia cantando. A verdade é que os cientistas ainda não entenderam completamente por que este fenômeno ocorre. Uma teoria afirma que a areia pode produzir este som enquanto desliza pelas dunas, por causa do atrito entre seus grãos. Mas como podemos reconhecer se o que estamos ouvindo é areia cantando? Bem, é semelhante ao som de um avião que voa ao longe. Um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz um ruído tão alto que pode realmente ser ouvido pelos turistas é no deserto do Namibe, na África, ou em Barking Sands, no Havaí. Para ver uma rara cachoeira dourada, você terá que dirigir até o Parque Nacional de Yosemite, mais precisamente até a Catarata Horsetail. Você precisará planejar sua viagem com antecedência para ter certeza de chegar lá no inverno ou no início da primavera. É o único período do ano em que este belo fenômeno pode ser avistado. Vamos ser claros, não é ouro de verdade caindo pela montanha. Na verdade, é uma ilusão de ótica que, ao anoitecer, a luz do sol atinge a cachoeira de uma maneira tão única que faz com que pareça um rio de lava ou ouro. Em um parque nacional californiano chamado Vale da Morte, há rochas que parecem se mover por conta própria e deixar trilhas para trás. Os cientistas pensavam que a ave papaléguas poderia ser responsável por esses movimentos, mas esta criatura é muito pequena para arrastar pedras por aí. Eles também pensaram que poderia ser o vento, mas as rochas também são pesadas demais para serem levadas assim. Os cientistas estudam as rochas há anos, mas até 2014 não tinham visto realmente as rochas se moverem. Eles apenas as tinham visto em diferentes posições em momentos distintos. Com a ajuda da fotografia em time-lapse, se descobriu que o movimento era causado por uma combinação de chuvas, rápidas mudanças de temperatura e um pouco de vento. Quando chove, a água às vezes congela e as rochas ficam presas no gelo. Conforme a temperatura sobe, o gelo começa a derreter e a se mover lentamente, arrastando as rochas consigo. Os rastros deixados para trás se solidificam sob o calor do sol. A camada de gelo que move as rochas é muito fina e evapora rapidamente, razão pela qual foi difícil para os cientistas entender este fenômeno. Você já ouviu falar de uma tempestade suja? Aperte o cinto, pois estou prestes a levá-lo em um passeio selvagem pelo mundo dos relâmpagos vulcânicos. Não é uma nova técnica de dança, embora isso poderia ser bastante impressionante. É apenas uma maneira engraçada de dizer relâmpagos e trovões durante uma erupção vulcânica. Quando uma trovoada regular acontece, partículas positivas e negativas colidem e criam uma grande faísca de relâmpago. E o estrondo que ouvimos? Isso é apenas um trovão. Mas quando um vulcão começa a se manifestar, algumas partículas de cinza se eletrificam e começam a colidir umas com as outras.
Isso provoca descargas elétricas, fazendo parecer que há relâmpagos vindo diretamente do vulcão. Parece algo saído de um filme de ficção científica, com todas as cinzas, fumaça e gás voando ao redor. É por isso que às vezes também é chamado de tempestade suja. Você acabou de ver um raio gigante de luz disparando em direção ao céu? Esse fenômeno é chamado de pilar de luz. E não se preocupe, não é um truque de magia, apenas um monte de cristais de gelo nos pregando peças. Quando está frio lá fora, cristais de gelo suspensos perto do solo refletem a luz e criam essas colunas de luz que parecem estar vindo do espaço. Mas na verdade é apenas um monte de pequenos cristais mostrando suas habilidades de reflexão. E se você acha que esses pilares de luz naturais são legais, espere até ver os artificiais. Eles podem ser ainda mais altos, porque o feixe das luzes de rua não é o mesmo. Os cristais de gelo ainda podem refletir a luz, mesmo que estejam um pouco inclinados. Imagine só, toda essa luz está vindo das luzes da rua a poucos metros de distância. Portanto, da próxima vez que você vir um pilar de luz, não corra para se esconder, apenas aprecie o espetáculo. Se você se deparar com estas formas peculiares que parecem bolhas no céu, considere-se sortudo. Essas preciosidades são chamadas de nuvens mamatos, e não são nuvens corriqueiras. A maioria das nuvens é formada quando o ar sobe, fazendo com que pareçam grandes bolas de algodão. Mas as nuvens mamatos são formadas quando o ar desce, fazendo com que pareçam de cabeça para baixo. O ar acima e abaixo dessas nuvens cria um pouco de turbulência, e antes que você perceba, partículas de nuvens formam bolhas perfeitamente redondas. Só não fique olhando para elas por muito tempo, elas frequentemente sinalizam que uma tempestade está a caminho. O que temos aqui? Parece que o Sol está usando um chapéu de festa colorido feito de arco-íris no topo das montanhas Ruhr, na Alemanha. A propósito, este fenômeno é chamado de halo solar. Estas árvores cobertas de neve também parecem estar se juntando à diversão, tudo graças aos cristais de gelo em nuvens altas. Eles adoram se curvar e refletir a luz, fazendo parecer que o Sol está dando uma festa com dança halo lava-lâmpada. E sim, isso pode significar que o mau tempo está ao dobrar da esquina, mas não deixe que isso estrague sua diversão. Você ainda pode ficar por aqui um pouco e tirar algumas fotos ótimas. 50 navios e 20 aviões desapareceram. Muitas pessoas sumiram e forças misteriosas podem ter... Oh não, espera. Roteiro errado. Este Triângulo das Bermudas está localizado na Transilvânia. Erro meu. Então, era uma vez, no coração da Transilvânia, um lugar misterioso que as pessoas chamavam de Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Olhe para essas árvores retorcidas e sua vegetação rasteira emaranhada. Parece que alguma criatura maligna pode aparecer por trás de uma árvore a qualquer momento. Pode até haver fantasmas e criaturas misteriosas que vieram do espaço, como dizem as histórias. A floresta se tornou popular na década de 1960, quando um homem estava relaxando lá em uma tarde quente de agosto com sua namorada e alguns amigos. De repente, sua namorada apontou para algo incomum no céu. Um homem se aproximou do local onde ela estava e, para sua surpresa, viu também. Era um estranho disco prateado brilhando no céu. Ele rapidamente puxou sua câmera e tirou 4 fotos antes que o objeto assustador fugisse. Muitas pessoas estavam céticas e alegaram que provavelmente eram alguns balões meteorológicos que pareciam uma nave espacial porque foram fotografados com uma iluminação estranha. Mas nenhum balão meteorológico, dirigível ou qualquer outro objeto estava no céu acima da floresta naquele dia. Assustador, hein? Essa não é a única lenda dessa área. As histórias dizem que aqueles que se aventuraram muito fundo nas profundezas sombrias desse lugar assustador, muitas vezes não voltaram, e foi por isso que ele ganhou seu apelido. Havia um pastor que entrou na floresta com suas 200 ovelhas. Nunca mais foram encontrados. As pessoas também têm sussurrado histórias sobre uma menina de 5 anos que desapareceu, mas ela ressurgiu um dia, 5 anos depois, vestindo as mesmas roupas do dia em que desapareceu, além de não ter envelhecido nadinha. Tem gente que entrou na floresta e conseguiu voltar, mas com queimaduras graves, febre alta e outros problemas de saúde que não tinham antes. Alguns tinham certeza de que isso acontecia porque o subsolo continha urânio natural com alto nível de radioatividade, e para outros não é incomum que você venha a essa floresta e sinta que alguém está olhando para você, ou pode acontecer de seus dispositivos eletrônicos simplesmente desligarem. Aqui está algo que não é uma lenda. A floresta tem uma história rica. Algumas fontes dizem que ela foi o lar do assentamento mais antigo da Romênia, datado de 6.500 a.C.
As próprias árvores são bastante misteriosas. Elas crescem em espirais assustadoras ou alguns padrões inesperados em zigue-zague. Mesmo que alguns cientistas tenham ido lá para explorar esse fenômeno, não conseguiram encontrar a resposta para serem assim. Parece que as árvores torcem seus galhos para estender a mão e te agarrar quando você não está olhando. E o interessante é que cada uma dessas árvores retorcidas espirala no sentido horário. Mas as lendas dizem que muitas coisas inexplicáveis aconteceram em uma parte específica da floresta, onde você não encontra árvores ou qualquer outro tipo de vegetação. É um círculo perfeito chamado The Clearing, o nome ideal para um filme de terror inspirado em todas essas histórias. O solo sem vegetação foi testado e ninguém encontrou nada estranho ou uma anomalia que pudesse impedir o crescimento de plantas ali. Alguns moradores acreditam que a floresta tem energia positiva, por isso é bom fazer um desejo lá. Mas muito mais pessoas deixaram sua imaginação correr solta, contando histórias sobre atividades paranormais que aconteciam ali, como esferas misteriosas surgindo no meio da floresta ou luzes extraterrestres. De qualquer forma, você e seu castelo podem se afastar, Drácula, porque você não é a única história assustadora da Transilvânia. Aqui está outro motivo pelo qual você não conseguirá dormir bem esta noite: a Isla de las Muñecas ou a Ilha das Bonecas. No meio das águas misteriosas e turvas dos canais perto da cidade do México, existe uma pequena ilha. Pode parecer encantador no começo, até você perceber que é o lar de centenas de bonecos pendurados nas árvores e espalhados pela vegetação. Essas bonecas são velhas e decadentes. Perderam a cor com o tempo e seus rostos, outrora alegres, agora estão distorcidos em expressões de desespero e horror. Há uma história triste por trás desse lugar perturbador. Ele diz que a ilha costumava ser o lar de um homem recluso, que deixou sua família há mais de 50 anos para viver sozinho na ilha. Ele começou a colecionar obsessivamente bonecas perdidas no canal. A história diz que ele até trocou produtos que cultivava com os locais para conseguir mais bonecas. O homem não limpou essas bonecas nem demonstrou interesse em consertá-las. Ele apenas decorava sua ilha com elas, independentemente do estado em que as encontrasse. Mesmo aquelas que pareciam boas acabaram arruinadas devido a ventos e chuvas. Elas não estavam apenas do lado de fora, sua cabana estava cheia dessas bonecas assustadoras também. Muitas pessoas ficaram apavoradas com esse lugar, alegando que era amaldiçoado, mas outras acreditam que as bonecas protegem a ilha. Vamos para os subúrbios do norte de Londres, onde você pode encontrar o misterioso cemitério de Highgate. Definitivamente não é o local de descanso típico para os que partiram. Esse cemitério tem túmulos peculiares, incluindo os de Karl Marx e Douglas Adams, mas não é isso que atrai os visitantes. As pessoas vão lá por causa das lendas que afirmam que esse lugar é assombrado por todos os tipos de criaturas assustadoras, incluindo vampiros. Sim, histórias sobre figuras sombrias pairando sobre túmulos com olhos vermelhos brilhantes e presas afiadas nunca ficam entediantes. Mas esse lugar nem sempre foi tão assustador. Foi estabelecido em meados do século XIX, antes negligenciado e coberto de mato, com monumentos em ruínas e vegetação que parecia engolir túmulos. Mas essas lendas se popularizaram junto com o próprio local na década de 1970, depois que o cemitério apareceu em vários filmes de terror. Alguns visitantes são até autoproclamados caçadores de vampiros. Há uma vila pacífica e charmosa chamada Pluckley, a uma curta distância de Londres. Pelo menos é o que parece à primeira vista. As pessoas sussurram que Pluckley pode ser a vila mais assombrada da Inglaterra. Ao percorrer suas ruas sinuosas, você encontrará muitos locais que as lendas dizem serem assombrados. Muitos estão ligados à família Daring, que manteve o título de Lords of the Manor por mais de 4 séculos. O que dá a sensação dos velhos tempos são as janelas de topo redondo em muitos edifícios. Diz a lenda que centenas de anos atrás, Lord Daring escapou quando seus inimigos o capturaram. Ele pulou por uma dessas janelas de cabeça. Em comemoração a essa bela ousadia, todas as janelas do solar e da vila foram feitas no mesmo estilo. Embora a mansão tenha pegado fogo em 1951, o legado da fuga de Lord Daring continua vivo na charmosa vila de Pluckley. Alguns dizem que Pluckley está cercado pela chamada Floresta Screaming. Existem muitas lendas sobre eventos paranormais que ocorrem lá. Há boas trilhas para a caminhada nesta floresta, mas para ser sincero, eu só teria coragem de percorrê-la durante o dia. E que tal a Floresta Torta? Ela fica na Polônia e tem 400 pinheiros cujos troncos fazem uma curva acentuada de 90 graus e depois se tornam estranhamente curvos, como a letra J. Alguém os plantou no início da década de 1930.
Mas ainda não está totalmente claro como todas essas árvores adquiriram a mesma curva. Um cientista disse que parecia uma resposta típica à gravidade. As plantas têm um mecanismo especial que lhes permite se reorientar quando o caule está na horizontal em relação à gravidade. Portanto, essas árvores podem ter sido cultivadas dessa maneira para fazer barcos ou móveis. Claro, a imaginação humana vai muito além da ciência. Muitos tentaram explicar a existência dessas árvores com histórias de espíritos que as possuíam, ou criaturas misteriosas do espaço que as fizeram assim. Ok, tô ligado. Deixa eu pegar minha pipoca. Os polvos têm 3 corações. 2 deles bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o coração maior circula o sangue para o resto do corpo. Eles também têm 9 cérebros, há um grande central, mas também cada um de seus 8 braços tem um mini cérebro próprio, e é por isso que eles podem agir de forma independente. Como cada braço tem seu próprio cérebro, o cérebro central envia apenas um sinal de nível superior para o braço. Coisas como, vá para aquela fenda ali, pode haver um caranguejo escondido lá dentro. No caso dos humanos, o cérebro guiaria e controlaria cada movimento de nossas pernas e braços, e com um polvo, os braços agem quase independentemente a caminho da fenda. Ele também prova e sente com as ventosas. Como os seus braços são tão independentes, um polvo não sabe onde eles estão, a menos que os veja. O corpo humano tem uma habilidade chamada propriocepção. Graças a ela, sabemos onde está o nosso braço, mesmo que ele esteja longe do alcance de nossos olhos. 1816 é conhecido como o ano em que o verão não chegou. Em abril de 1815, houve uma grande explosão no Monte Tambora, na Indonésia, enviando enormes nuvens de cinzas vulcânicas para a atmosfera. A maior parte do hemisfério norte foi coberta por um manto de poeira e sujeira que meio que se recusou a baixar. Em junho do ano seguinte, o inverno frio simplesmente não acabou. A geada danificou as colheitas, e a neve e a chuva persistiram durante todo o verão. Na Islândia, você encontrará algumas das paisagens mais deslumbrantes do nosso planeta. Montanhas irregulares, fiordes, geysers quentes, campos de gelo esculpidos na paisagem, deslumbrantes e intrigantes praias de areia preta, como a areia de Reynisfjara. A maior parte da areia das praias geralmente é formada por rochas que se quebraram devido a mudanças climáticas e erosão ao longo de milhares ou até milhões de anos. E em Reynisfjara, a areia é de uma impressionante cor preta devido à atividade vulcânica. A lava saiu de um vulcão em erupção, subiu à superfície, esfriou e depois endureceu no Oceano Atlântico, criando uma tonalidade preta fascinante. Esta praia é tão magicamente deslumbrante, mas também muito perigosa por causa de suas ondas rasteiras. É quando algumas ondas menores se juntam, formando uma única realmente grande. Esse fenômeno pode acontecer quando as correntes oceânicas forçam as ondas a se juntarem, ou, no caso de Reynisfjara, quando essas ondas vêm de um penhasco subterrâneo no mar e obtêm um efeito de atração ainda mais forte. Considerando também as baixas temperaturas do oceano, o melhor é apenas tirar fotos a partir de um local seguro. Algumas árvores conversam entre si. Não como nós, claro, mas, por exemplo, as acácias, que crescem na savana africana, podem avisar umas às outras se algo perigoso está por vir. Quando alguns animais, como antílopes, devoram suas folhas, a árvore imediatamente começa a produzir mais tanino, que é tóxico para os animais. Elas também emitem um tipo especial de gás que viaja pelo ar e avisa outras árvores que também devem se proteger. Você está olhando as estrelas em uma noite fria, e então um flash de luz brilhante atravessa o céu noturno. Uma estrela cadente. Legal, não? Mas o que vemos não é realmente uma estrela, embora a chamemos assim. São meteoros, que são basicamente pequenos pedaços de poeira e rocha se movendo pelo espaço. Ao passarem pela nossa atmosfera, causam algo chamado atrito, quando uma coisa se esfrega na outra, e é por isso que brilham. Além disso, o atrito causa calor. Poeira e rochas ficam extremamente quentes enquanto voam pela atmosfera, e o calor as faz brilhar até o momento em que queimam e se transformam no que chamamos de estrela cadente. O pôr do sol nos desertos é extremamente bonito por causa das cores espetaculares que produz um pouco mais do que em outros lugares. A luz solar consiste em vários tons do espectro de cores. Quando o sol está alto no céu, essas cores se misturam e nossos olhos as veem como brancas. Mas à medida que o sol se põe, seus raios precisam passar por uma camada mais espessa da atmosfera antes de chegarem até nós. A atmosfera então espalha a luz com comprimentos de onda mais curtos, como azul e roxo, antes mesmo que possamos vê-los. É por isso que as luzes laranja e vermelha, de comprimento de ondas mais longos, se destacam. Em ambientes urbanos, a poluição do ar pode tornar as cores do pôr do sol mais opacas do que em lugares mais abertos.
O ar puro dos desertos permite que as cores vivas vindas do sol brilhem no crepúsculo. Além disso, a umidade, vapor d'água e nuvens cheias de chuva pode diminuir a intensidade dos tons do crepúsculo. Como não há chuva, as nuvens são finas e permeáveis, então elas filtram e refletem a luz do sol em vez de bloqueá-la. O bambu cresce muito rápido. Na verdade, é a planta de crescimento mais rápido na Terra, às vezes crescendo cerca de 1 metro em apenas um dia. Pode ser encontrado em florestas densas, onde pouca luz chega ao solo, o que significa que o bambu está sob forte pressão para alcançar a luz do sol o mais rápido possível. Há um caule subterrâneo que conecta os brotos de bambu à planta-mãe, de modo que o broto realmente não precisa de folhas próprias até atingir sua altura total. Além disso, o bambu cresce mais rápido do que outras plantas porque não perde tempo e energia em anéis crescentes que engrossam o caule. É apenas uma vara fina e oca que cresce para cima. Você notará que algumas das grandes árvores têm sistemas de raízes rasas, às vezes até 25 centímetros de profundidade no solo. As raízes geralmente precisam de acesso a oxigênio e água e podem encontrar tudo o que precisam em bolsões subterrâneos especiais chamados poros do solo. Quando uma árvore tem condições ideais de umidade e solo, pode enviar raízes mais profundas e obter o que precisa. Mas na maioria das vezes as condições não são perfeitas, devido a uma base rochosa, a pedras e o solo compacto que impedem fisicamente que as raízes cheguem a uma maior profundidade. Esses obstáculos também impedem que as raízes obtenham o oxigênio necessário. Então, quando a vida ficar difícil, a árvore escolherá uma opção mais fácil. Suas raízes ficarão próximas à superfície e se espalharão em diferentes direções. As condições de seca são outra razão pela qual as árvores podem ter sistemas de raízes rasas. Ao ficar mais perto da superfície, elas podem aproveitar ao máximo a coleta de chuva. As plantas ficam expostas à luz solar na maior parte do tempo, mas não sofrem queimaduras solares. Elas apareceram na Terra há cerca de 700 milhões de anos, e uma das principais coisas de que precisavam para sobreviver era algo que as protegesse contra os raios ultravioleta vindos do Sol. As que estavam no mar tinham a água do mar como proteção. A radiação UV é a principal responsável pelas queimaduras solares, então as plantas terrestres desenvolveram uma proteína especial, UVR8. Esta proteína detecta os raios ultravioleta e envia sinais às células para proteger a planta dos danos e efeitos da radiação UV. Basicamente é como se elas produzissem seu próprio protetor solar, mas isso não significa que estejam 100% protegidas. Você já ouviu falar que regar as plantas sob o sol do meio-dia pode causar queimaduras solares? Alguns acham que gotículas de água podem agir como lentes minúsculas focando a luz do sol na superfície da folha. Mas os raios difusos do sol não são fortes o suficiente para causar uma queimadura na superfície de uma folha. Só que seu protetor solar natural não significa proteção total. Muita exposição à radiação ultravioleta danifica as células das folhas e da casca da maioria das plantas. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície solar. Você pode achar que seria fácil derreter todo o nosso planeta, especialmente porque o núcleo está a apenas 2.900 km de distância da superfície. Se o Sol estivesse tão perto, seríamos como batatinhas fritas. Mas estamos vivos porque o centro da Terra é cercado por um manto de rocha que é principalmente sólido. A crosta sobre a qual caminhamos flutua sobre esse manto e nos protege. Se o Sol estivesse próximo, teríamos apenas espaço vazio para nos proteger, e você e eu não estaríamos conversando. Além disso, para derreter o planeta inteiro, precisaria de muito mais energia do que o calor do núcleo. É isso. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o Sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural.
O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida, emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho, e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro.
inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar? Ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. Você está dando um passeio em uma tarde quente de verão. A grama está verde, o sol brilha e de repente você se sente afundando. Começa a entrar em pânico, mas imediatamente se recupera. Testa seu equilíbrio e dá um pulinho. A grama quica com você como um trampolim. Este fenômeno é causado pela liquefação do solo, que é o excesso de água de fortes chuvas ou inundações que fica presa no solo, causando o alagamento. Isso faz com que ele pareça temporariamente um gigantesco leito d'água. Embora possa ser tentador correr e pular nesta grama elástica, é melhor pisar com cuidado. Ela pode se romper e, se alguém cair, seria incrivelmente difícil para voltar. Um vulcão em erupção já é uma visão bastante aterrorizante, com aquelas nuvens de fumaça escura e a lava quente derretida escorrendo. O que é ainda mais assustador é que ele pode produzir raios. Os vulcânicos são muito difíceis de estudar, então os cientistas não sabem exatamente qual a causa deles. Uma teoria comum é que durante uma erupção, a cinza produz tanto atrito que cria um acúmulo de eletricidade estática, que por sua vez provoca os raios vulcânicos. Um redemoinho de fogo ou um tornado de fogo é exatamente o que parece. Ele ocorre quando os ventos do solo pegam fogo e transformam as brasas em uma força giratória. Essas colunas giratórias de chamas podem alcançar até 300 metros de altura, mas felizmente duram apenas alguns minutos. Tornados de fogo são muito raros, mas podem ser extremamente perigosos. Em Tóquio, em 1923, um grande incêndio em toda a cidade produziu um gigantesco tornado de fogo, que durou 15 minutos e devastou a cidade, causando danos significativos e deixando 38 mil pessoas feridas. Em uma noite fria e sem nuvens de inverno, você pode ter a sorte de testemunhar raios coloridos de luz azul e laranja subindo em direção ao céu. Estes são chamados de pilares de luz e ocorrem quando a luz é refletida por minúsculos cristais de gelo que flutuam na atmosfera. Esses pilares são mais comuns em países frios do norte como Canadá ou Rússia. Todos nós já vimos os arcos coloridos do arco-íris que o Sol produz. É muito mais raro ver um arco-íris iluminando o céu noturno produzido pela luz. Isso é chamado de arco-íris lunar. Ele é brilhante e colorido como um comum, e acontece quando o luar reflete nas gotas de água no céu. Arco-íris lunares são incrivelmente raros e só ocorrem em condições específicas. A lua deve estar bem baixa, o céu precisa estar escuro, e a chuva cair no lado oposto da lua. Se você estiver dando um passeio ao luar pela praia à noite, poderá se deparar com o estranho fenômeno de uma praia bioluminescente. Isso ocorre quando um micro-organismo na água chamado plâncton é agitado pelo movimento das ondas e emite uma cor azul brilhante. Ele tende a viver em águas mais quentes, então você pode encontrar essas praias luminescentes em lugares como as Maldivas, Porto Rico e até mesmo na Flórida. Na Antártica, você encontrará as famosas cataratas de sangue. A água de cor vermelho sangue jorra da geleira Taylor, vindo de um lago subterrâneo. Os cientistas acreditavam originalmente que a cor marcante era causada por um micro-organismo semelhante ao plâncton, brilhante das praias luminescentes.
Mas depois de mais estudos, foi descoberto que a água tem níveis anormalmente altos de ferro que se oxida e enferruja no segundo em que atinge o ar fresco. Em climas mais frios, onde os lagos ficam congelados durante o ano todo, se você olhar bem de perto embaixo das águas gélidas, notará bolhas congeladas presas no gelo. São pequenos bolsões de gás metano. As bactérias na água se alimentam de outros organismos e os digerem para produzir metano. Este se transforma em bolhas flutuantes na água congelada, presas embaixo das camadas de gelo. As nuvens asperitas estão entre os eventos mais raros da natureza. Essa formação consiste em ondas de nuvens incrivelmente escuras e parecidas com uma tempestade. Embora elas tenham aspecto ameaçador e pareçam carregar uma forte tempestade, geralmente se dissipam sem nunca afetar o clima. Essas nuvens surgem mais comumente nas grandes planícies dos Estados Unidos, mas não são observadas desde 2009. Apesar de ser um clima extremamente rigoroso, o deserto pode produzir coisas lindas, como as rosas do deserto. Trata-se de formações intrincadas de aglomerados de cristal, semelhantes a rosas. A intensa alternância entre as condições de seca e umidade forma os cristais e aprisiona grãos de areia dentro deles, para lhes dar a cor característica. De longe, você poderia facilmente confundir uma tromba d'água com um grande tornado viajando sobre um corpo de água. Na realidade, as trombas d'água são um tipo de nuvens em forma de funil. São as colunas giratórias de vento cheias de nuvens que frequentemente assumem uma cor escura. As trombas d'água são muito mais fracas e menores do que os tornados e não são fortes o suficiente para sugar nada. Este fenômeno ocorre normalmente em climas tropicais e geralmente se dissipa antes de chegar à Terra. Nuvens lenticulares são nuvens planas que ficam em cima umas das outras, parecendo pilhas de panquecas no céu. Normalmente, se formam em grandes altitudes, onde características geográficas como montanhas ou edifícios altos interrompem o fluxo de ar. Por causa da sua forma exclusiva, elas têm sido sugeridas como explicação para algumas visualizações de OVNIs. À medida que nosso clima muda, novos fenômenos naturais se desenvolvem. Um deles é a explosão do pergelissolo. O aumento da temperatura nas zonas árticas está causando o derretimento do pergelissolo. Assim como em lagos congelados, bolhas de gás metano ficam presas nele. Conforme ele começa a derreter, o gás é liberado. Isso resulta em grandes explosões no solo, que deixam para trás enormes buracos. O primeiro caso foi relatado em 2013 e vários outros vieram desde então. Quando pensamos em icebergs, normalmente imaginamos um grande pedaço de gelo branco imaculado. Mas na Antártica, é possível encontrar icebergs listrados com as cores verde, azul, amarelo e muito mais. As diferentes cores são causadas pela formação de gelo em condições especiais. O verde normalmente aparece quando a água rica em algas congela. As listras azuis geralmente são água recém-congelada. Outras colorações são normalmente causadas por sedimentos de detritos coletados pela água conforme ela congela. Nuvens nacaradas estão entre as mais raras do planeta. Elas normalmente ocorrem em grandes altitudes e são só visíveis 2 horas após o pôr do sol. As nuvens parecem lindas, pois exibem ondas de luz em várias cores. Mas não se engane, são na verdade algo muito perigoso por serem incrivelmente destrutivas para a nossa atmosfera. A presença delas estimula a reação química que quebra nossa camada de ozônio, que é um escudo essencial para nos proteger dos raios nocivos do Sol. Quanto mais desgastada ela estiver, maior será o risco do aquecimento global. O último lugar onde você pode esperar encontrar um incêndio natural é no meio de uma cachoeira, mas isso é mais comum do que se imagina. No interior do estado de Nova York, no meio de uma pequena cachoeira, há uma chama permanente com cerca de 20 centímetros de altura. Abaixo dela, existe uma infiltração de gás natural, uma baixa pressão de gás que escapa do subsolo para a atmosfera terrestre. A pequena chama é protegida o suficiente pelas pedras da cachoeira e fica acesa permanentemente. Normalmente, areia verde não é o que se pensa quando falamos em praias tropicais, mas no Havaí e em outras ilhas vulcânicas ao redor do globo, há praias cobertas por uma areia verde escura. Essa cor notável se deve à erosão de olivina, um tipo de rocha formada por erupções vulcânicas próximas. Com o passar dos anos, a rocha lentamente vira areia e é levada para a costa, resultando nessas praias de cores estranhas. Penitentes são formações de picos de gelo que surgem em grandes altitudes. Eles ocorrem quando a luz solar incide diretamente sobre o gelo, transformando-o em vapor de água em vez de derretê-lo. Os raios de sol vaporizam pequenas covinhas na superfície da neve, resultando em formações afiadas semelhantes a cristais. O pico pode atingir até 4,5 metros.
As nuvens mamatos são algumas das formações mais incomuns e distintas. Podem se estender por centenas de quilômetros e dar a impressão de que o céu foi coberto com bolas de algodão. As nuvens em si são inofensivas, mas muitas vezes significam que uma tempestade perigosa está próxima. Então, se você as vir, já para dentro. Um pôr do sol com raio verde é um fenômeno raro que ocorre brevemente durante o pôr ou nascer do sol, quando este está quase totalmente fora do céu. Nas condições certas, os espectadores podem testemunhar um raio verde distinto, fazendo com que o sol pareça verde brilhante. Isso é causado pela luz solar refletida na atmosfera da Terra, fazendo com que a luz se refrate em cores diferentes. O sol parece verde, mas na verdade é apenas uma ilusão de ótica. Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível, o vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Beaufort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. Foi uma famosa tempestade de derecho, um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice, uma coluna rotativa de ar, geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro. Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 quilômetros. Eu não invejo quem viu algo parecido. Mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. Um derecho é uma forte tempestade, ou um sistema de várias delas, com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso, escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. Como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E, em ambos os casos, podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Derechos são muito difíceis de prever. Podem se formar mesmo em um dia claro, quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos,
Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo, pelo menos, de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda a Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom, honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do sol. Então o céu fica verde. Bill Cairns, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul, ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas. Então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o sol está se pondo no horizonte ou nascendo, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebater em algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente. E sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol, enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade. Eles são repelidos por gotículas de água e granizo. Misturando-se com o pôr do sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu. É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante. Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial. Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto.